Olá, aluna. Meu nome é Andréia, eu sou ministra de Teologia da Escola Superior de Teologia do Pastor João Henrique Palharim, nosso curso gratuito. E hoje, no nível Master, nós vamos falar sobre a aula de número 15, falando então sobre os livros apócrifos na parte 2. Antes de nós darmos início à nossa aula, vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Fechemos os olhos e entoemos então o nosso pensamento, levamos o nosso pensamento a Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigada, Pai, por termos esta ferramenta nestes momentos, ó Pai, que nós não podemos estar de perto dos nossos alunos, mas cada um na sua casa, representando o seu corpo, o corpo de Cristo, podem continuar buscando e conhecendo mais de Ti. Pai, fala de uma forma especial conosco nessa hora, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos. Ser com cada familiar aqui representado, cuidando e guardando, dando estratégia para que todos possamos passar por este tempo de dificuldade, mas passarmos tendo confiança e aguardando em Ti. Pai, que o Senhor seja presente neste momento, em cada lar, tocando cada coração com a instrução da Sua palavra. Em tudo, Senhor, nós somos muito mais do que gratos. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então vamos lá, irmãos. Nós vamos continuar falando sobre os livros apócrifos, essa nossa aula de número 15. E a escritura que abre a nossa aula está lá em Apocalipse 22, no versículo 8 e 9. E diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E o anjo me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. E então o anjo aconselhou a João: adora a Deus. Hoje, então, nós vamos aqui entender um pouco mais e especificamente sobre o livro de Tobias, o livro apócrifo de Tobias. E aqui a nossa apostila nos fala sobre o cânon, que foi um assunto que nós tratamos na nossa aula de número 14, né? Então, o cânon do Antigo Testamento, até a época de Neemias, compreendia em torno de 22 ou 22 livros em hebraico. E nas Bíblias, né, a Bíblia protestante, a Bíblia cristã, este número vai para 39, e nós já entendemos que esse número tem essa diferença em função à divisão de alguns livros que na Bíblia hebraica são unificados. Aqui no nosso versículo de número, segundo parágrafo da apostila, diz assim: visto que alguns dos primeiros pais da igreja, de modo especial no Ocidente, mencionaram esses livros em seus escritos, a igreja, e em grande parte por influência de Agostinho. O que ele está dizendo aqui? Quem eram os pais da igreja? Os pais da igreja, eles eram os anciãos, as pessoas mais velhas, que ensinavam as igrejas, né, que ensinavam o corpo de Cristo na doutrina, na palavra de Deus, após a era dos apóstolos. Então, quando o último apóstolo não estava mais na terra, João morrera, quem começou então a falar e a tratar e ensinar a igreja acerca dos ensinos deixados pelos apóstolos foram os mais velhos, os anciãos. E aí, dessa maneira, eles eram chamados carinhosamente de pais. Por quê? Porque o pai tem essa função, né? Tem este objetivo de cuidar, de ensinar. E estes chamados, né, ditos como pais da igreja, eles foram os primeiros teólogos. Por quê? Hoje, como teólogo, que nós estamos também nos esforçando, estudando para tal, o teólogo ele tem qual compromisso? Em estudar a palavra de Deus de forma sistemática. O que é isso? Dividindo a palavra de Deus por assuntos. E foram estes anciãos
que começaram a ensinar a igreja após os apóstolos, começaram a ter essa preocupação da divisão da Bíblia em assuntos. Para quê? Para que ficasse mais didático. E aí, estes pais da igreja, né, estes anciãos, eles usaram sim algumas partes, alguns trechos ali dos livros considerados apócrifos para dar embasamento, para dar exemplos, né? Muitas das vezes daquilo que a palavra dizia. Por exemplo, eu posso aqui dar um exemplo de uma ação, né? E usar um versículo que comprove aquela ação. Então, por exemplo, eu poderia dizer aqui, olha, tal pessoa deixou de obedecer a Deus e a punição dele foi esta, de acordo com um membro, com um personagem bíblico que também aconteceu a mesma coisa. Então eu estou usando um exemplo do cotidiano e trazendo aí um reforço da palavra de Deus para dar sentido, para dar peso à minha explicação. Então, algumas das coisas, né, ditas pelos livros apócrifos são verdadeiras e corretas, né? Porque os livros apócrifos eles foram escritos por judeus, por pessoas que ainda que não vivenciaram alguns fatores bíblicos por conta da geração que se encontravam, mas ouviram aquelas histórias, mas ouviram aquelas verdades bíblicas. Então, contudo, né, por causa de erros, por que não pode ser considerado como palavra de Deus? Porque existem ali erros históricos nos livros apócrifos, erros teológicos também, né? Esses livros, então, eles devem ser vistos como um documento religioso. Então, é um documento religioso, tá? Ele não pode ser visto como sendo a palavra de Deus, né? Inspirada e cheia de autoridade. Porque nós vamos ver aqui ao longo do nosso ensino que essas palavras, que esses livros é um dos quesitos que faltam para que pudéssemos, então, considerar eles canônicos, é a falta da autoridade de Deus. Descrita em vários outros livros canônicos que, em comparação a esses escritos, não conferem. E como a palavra de Deus não se contradiz em nenhuma situação, e nunca vai acontecer uma contradição da palavra de Deus, por este quesito, estes livros apócrifos não foram aí levados em conta como sendo palavra de Deus, né? Então os apócrifos eles foram escritos em um período que nós chamamos aí de intertestamentário, que é um período que segue ali do último profeta, né, que realmente foi usado por Deus para falar com Israel, Malaquias. E aí, depois de Malaquias, passaram aí em média 400 anos para que depois, então, Deus começasse novamente a falar com o seu povo através da vida de João Batista. Então, entre este período de Malaquias a João Batista, nós temos aí o que nós chamamos de período intertestamentário, que é a divisão, é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Este período também é chamado como período de silêncio, né? Que é um período aqui o Espírito Santo não manifestou palavra, não falou, ele se afastou, o Espírito Santo se afastou de Israel neste período. Então não houve aí nenhuma manifestação da palavra do Espírito de Deus. E esses livros, então, eles acabaram tendo, né, este apoio por parte desses pais da fé, neste contexto que eu falei para vocês, e aí eles acabaram tendo um certo respeito como eclesiástico. Por quê? Porque era mencionado pelos pais da fé. Então houve um certo respeito, né, acerca desses livros por serem usados também pelos pais da fé. Só que o que ocorre, né? Estes livros, eles não eram considerados canônicos, aqui diz a nossa apostila. A canonização que receberam no Concílio de Trento não recebeu o apoio da história. A decisão deste concílio, ela foi polêmica e eivada de preconceitos. Que os livros apócrifos, seja qual for o valor devocional ou eclesiásticos que tiverem, não são canônicos. Comprova-se, então, pelos seguintes fatos. O que comprova? Que fatos que estes livros, né, compõem e contêm
que comprovam que eles não podem ser considerados palavras de Deus. Primeiro fato, está aqui na nossa apostila, diz assim: a comunidade judaica jamais os aceitou como canônico. Não foram aceitos por Jesus. Por que nós podemos falar aqui de Jesus? Porque esses livros, quando Jesus esteve conosco na Terra, eles já existiam, eles já tinham sido escritos. E Jesus nunca, em nenhuma passagem, nenhum ensino seu, mencionou estes livros em seus ensinos, em suas explicações. Diferente dos livros canônicos. Por exemplo, os livros da Torá, escritos por Moisés, foram sim mencionados por Cristo na sua estada, na sua passagem pela Terra. Então, aqui nós podemos pensar sim em Cristo neste momento, porque esses livros apócrifos já existiam, já eram formados. Então, olha só, nem pelos autores do Novo Testamento. Então, nenhum autor do Novo Testamento, em nenhum momento de sua carta, em nenhum ensino que esses autores tiveram, né, ou qualquer tipo de ação ou reação apresentada para a igreja, foi mencionado os livros apócrifos. A maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou a sua canonicidade. Então, assim, apesar dos pais da igreja, aqueles que ensinavam a igreja, depois os apóstolos, usarem estes livros para dar algum tipo de exemplo, eles nunca aceitaram o livro sendo nessa característica de palavra de Deus, de inspirado pelo Espírito Santo. Eram registros de ações e de pensamentos humanos, isso sim. Então eram ali registros de repente, expressões humanas, devaneios, até nós vamos ver aí alguns devaneios ao longo desses livros, humanos. Basicamente, a imaginação humana aflora nos livros apócrifos. Não há aí nenhum tipo de inspiração da parte de Deus para a escrita dos mesmos, tá? Então nós vemos aqui também, ó, nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, senão no final do século 4 depois de Cristo. Então, até o século 4 depois de Cristo, esses livros eles não eram aceitos, nenhum concílio. O que são os concílios? São os conselhos, são os agrupamentos dos líderes, né, religiosos, os líderes das igrejas, no contexto de realmente dimensionar, separar, definir quais os livros que de fato poderiam ser usado como palavra de Deus ou não. Então, nenhum desses agrupamentos, até o Concílio de Trento, havia feito ou considerado eles palavra de Deus até então. Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata, Jerônimo ele é o responsável por traduzir a Bíblia para o latim, né, a Vulgata, rejeitou fortemente os livros apócrifos. Muitos estudiosos católicos romanos ainda ao longo da Reforma, já falando de Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. Então, mesmo os estudiosos da palavra de Deus rejeitaram. E aí, aqui tem um adendo interessante, né? Se vocês observarem, está escrito assim, ó, muitos estudiosos católicos romanos. Vocês sabem o que significa esta palavra católico? O termo católico, ele vem do grego católicos, e significa parte do todo ou universal. Este termo católico, ele era usado para mencionar a Igreja de Cristo ortodoxa espalhada pelo mundo. Então, era este o sentido de utilização do termo católico. Só que vocês observarem na minha leitura aqui, eu falei para vocês dos católicos romanos. O que era o católico romano? O católico romano ele surgiu em paralelo ao termo católico, porque quando Constantino então se converteu ao cristianismo, até na verdade um pouco antes, tá? Da conversão de Constantino ao cristianismo, havia-se instituído em Roma, principalmente, na verdade, foco, né, da instituição dessa religião foi em Roma. Então, era uma religião, né, dita cristã em Roma, porém, o que ocorria? Essa religião, ela havia colocado ali dogmas, acrescentado costumes
que não eram praticados pelos cristãos que vieram dos ensinos dos apóstolos, que estavam seguindo a Igreja de Cristo, que estavam ali preocupados com os ensinos bíblicos. Então, o que acontecia na religião católico-romana? Havia já uma mistura de crenças. Então, o que ocorria? A igreja, ela tinha o mesmo peso da Bíblia. A igreja, ela tinha a mesma condição de ditar regras, de dizer o que poderia e o que não poderia ser feito, que é o papel da palavra de Deus, usar a orientação do certo e do errado. E o que a Bíblia dizia, o que a Bíblia determinava naquele tempo, naquele século, era verdade absoluta e não poderia ser questionada. Então a igreja, ela passou a ter o mesmo peso, o mesmo posicionamento de palavra de Deus. A igreja tinha a mesma força. Um dos pontos também é que na religião católico-romana houve então a instituição do papado, tá? Então os papas, né, como sendo chefes da igreja e tendo eles o comando de todas as coisas. Ali também começou-se a ter as indulgências. Também as orações pelos mortos foram instituídas na religião católico-romana e a mariolatria, tá? E além do que, a adoração aos santos. Então todas essas questões, elas foram apontadas na religião católico-romana. Então há uma diferença entre falarmos da palavra católico, ok? Porque a palavra católico, ela tem o sentido de universal, de fazer parte do todo, né? Falando de crentes e do corpo de Cristo espalhado pelo mundo, e já a palavra, o termo católico romano está refletindo, está remetido a uma religião que nasceu em Roma. E aí então, ó, nós vemos aqui, né? Nenhuma igreja ortodoxa, grega, anglicana ou protestante, até o presente data, reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral desta palavra. À vista destes fatos importantíssimos, torna-se absolutamente necessário que os cristãos de hoje jamais usem os livros apócrifos como palavra de Deus, nem o cite em apoio autorizado a qualquer doutrina cristã. Não pode ser usado como apoio para ensinamentos cristãos estes livros. Com efeito, quando examinamos segundo os critérios elevados da canonicidade, verificamos que os livros apócrifos faltam o seguinte: o que falta nos livros apócrifos? Primeiro ponto, os livros apócrifos, eles não reivindicam